Olá, eu sou Ricardo Reman e é um prazer receber você aqui no História. O que sabemos sobre as bruxas? Ora, conhecemos bem aquela imagem da mulher com poderes mágicos e feitiços, com um chapéu pontudo, uma vassoura e um gato preto. Por trás das crônicas das bruxas, no entanto, existe uma história sombria de tortura e perseguição. Muito do que achamos que sabemos sobre a bruxaria vem dos séculos XVI e XVII na Europa, especialmente o trabalho de Matthew Hopkins. Matthew Hopkins foi um notável caçador de bruxas inglês do século XVII, apelidado de General Caçador de Bruxas. Suas atividades se desenrolaram durante a Guerra Civil Inglesa. A crueldade impregnada nos atos de Matthew Hopkins gerou várias obras artísticas, tais como livros e filmes. O provável ano de nascimento de Matthew Hopkins é 1620, e seu pai, James Hopkins, era um clérigo puritano. Matthew Hopkins trabalhava como advogado e começou sua carreira de caçador de bruxas, depois de boatos que ouvia sobre mulheres que conversavam com o diabo. Matthew se dizia enviado do parlamento inglês em suas caçadas para conseguir a confissão de suas vítimas. Calcula-se que Mateus tenha sido responsável pela morte de aproximadamente 200 mulheres que considerava serem bruxas. Matthew Hopkins exigia que seus serviços fossem pagos pelas comunidades onde as descobertas de bruxas ocorriam. Durante este período, o caçador de bruxas foi acusado de fazer parte de uma seita satânica. Seu livro, A Descoberta das Bruxas, foi escrito como uma reação a isso. O livro foi publicado em 1647. Ora, nos séculos XVI e XVII, os europeus viviam naquilo que historiadores chamam de universo mágico, em que o mundo material e suas instituições eram muitas vezes influenciados pela crença em Deus e no diabo. E a vida na Inglaterra naquela época era muito difícil. As pessoas estavam frequentemente passando fome, indignadas e assustadas. A maioria vivia em pequenas comunidades rurais, e o país viu sua população mais do que dobrar entre 1530 e 1630. Havia ainda surtos de doenças e eventos climáticos ligados à pequena era do gelo, pela qual passava a região, e que influenciavam na produção agrícola. Acontecimentos ruins do cotidiano podiam ser interpretados como punição de Deus, puro azar, o reflexo de atos de bruxaria. Havia uma disseminada crença de que bruxas eram capazes de causar tempestades, destruir rebanhos, levar pessoas à loucura ou mesmo matá-las. Os julgamentos de pessoas acusadas de bruxaria seguiam um rito legal, e as taxas de absolvição eram relativamente altas. No sudeste da Inglaterra, por exemplo, apenas 22% daqueles processados foram executados. Apesar de a morte na fogueira ser comum na Europa na época, na Inglaterra os condenados por bruxaria eram executados na forca. O caçador de bruxas Matthew Hopkins viajava para vilas na região do reino da Hungria Oriental, geralmente convidado por moradores preocupados para ouvir suas suspeitas. Com seus assistentes, ele procurava a chamada marca de bruxa no corpo dos acusados, de onde acreditava-se que familiares chupassem sangue. Acreditava-se que tais familiares, que eram meio humanos e meio demônios, faziam companhia às bruxas. As criaturas apareciam nas formas de sapo, furão ou gato. Hopkins mantinha a suspeita de bruxaria em observação durante dias, para ver se seu animal familiar vinha a seu encontro. A conduta acabava funcionando como um mecanismo de privação de sono, desenhada para quebrar a resistência de uma suspeita e fazê-la confessar. O caçador de bruxas também usava o teste do nado,
que envolvia amarrar os dedões das mãos aos dedões dos pés da suspeita e lançá-la na água submersa. Acreditava-se que uma bruxa pudesse flutuar por ser rejeitada pela água pura. Se o suspeito fosse inocente, afundaria. Naquela época, mulheres eram consideradas mais vulneráveis às tentações do diabo. Entretanto, embora a maioria das pessoas acusadas de bruxaria nos tempos de perseguição de Matheus Hopkins fossem mulheres, em outras partes da Europa, um número maior de homens foram perseguidos como bruxos. Alguns também acabaram vítimas da caçada protagonizada por Hopkins na Inglaterra. Porém, a oposição às ações do caçador de bruxas cresceu. Várias pessoas começaram a condenar seus métodos, sua influência diminuiu e ele acabou morrendo em casa, em 1647, de causas desconhecidas. Os séculos XVI e XVII foram um período muito curto e trágico na história da Europa. A caçada às bruxas foi um movimento de perseguição religiosa e social, cujo período clássico foi iniciado no século XV, atingiu seu apogeu nos séculos XVI a XVIII, principalmente na Alemanha, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Suíça e em menor escala na Polônia, Rússia, Finlândia, Islândia, Irlanda, França, Portugal, Itália, Áustria e Império Espanhol. O livro mais expressivo sobre o assunto é O Martelo das Feiticeiras. Muito bem, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.